trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 407, Presente. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Luiz.xd. Na manhã seguinte, Al-Rai foi convidado por Charlie para ter algum café da manhã. Depois de comer, os dois foram para a sala de estar beber um pouco de chá. Neste ponto, Trezebo entrou e informou a Charlie: Sua Alteza, a loja e os bens requisitados já estão preparados. Nós devemos ir checá-los. Charlie se virou para Zal-Rai e disse: Senhor, o que você acha? Zal-Rai sorriu e disse: Seja como for, nós não temos mais nada para fazer. Vamos lá. Charlie assentiu: Bom, vamos lá dar uma olhada. Seus navios estão quase consertados, eles podem começar a navegar amanhã. O Heaven tem alguns problemas, então pode ter que esperar por mais alguns dias. Zal-Rai assentiu: Isso já está dentro das minhas expectativas. Vamos ver a loja primeiro. Então o grupo saiu da sala de estar e foi para a já preparada carruagem lá fora. O grupo sentou na carruagem e imediatamente foi direto para a loja sob a orientação de Trezebo. Hoje, eles estavam andando dentro da carruagem de Trezebo. Andar na sua carruagem era muito útil quando dentro da cidade. Assim que as pessoas a viram, elas imediatamente sairiam do caminho, afinal, essa carruagem pertencia ao Lorde da cidade. Depois de um tempo, eles pararam em um lugar próximo do portão leste da cidade Água de Jade. Mas havia algo estranho: para uma área de negócios haviam poucas pessoas aqui. Porém, a loja era muito grande. Olhando para sua frente, podia-se ver que tinha 3 andares, também podia-se ver que seu design frontal era muito bonito. Atrás da loja tinha um grande pátio, com uma porta para o lado que podia caber 3 carruagens em paralelo. A porta parecia muito resistente, já que era feito de madeira grossa. Neste momento, haviam 2 guardas parados na frente da porta do pátio. Quando eles viram a carruagem de Trezebo, eles imediatamente abriram a porta permitindo a carruagem entrar. O pátio era grande, mas não tinha plantas dentro. À primeira vista, dava para ver que esse lugar era usado como uma área de estoque para bens, desde que o andar estava coberto com pedras planas. Também havia um estábulo e um armazém dentro. Um quarto e os aposentos dos servos também estavam presentes, tudo com um design muito simples, claramente designado para uso prático. Depois que o grupo desceu da carruagem, Al-Rai e Charlie imediatamente inspecionaram o local. Depois de inspecionar a áreas, Al-Rai assentiu e disse: É muito bom, embora a zona de acomodação seja comum, tem um armazém muito grande. Isso é muito bom, eu dou meus agradecimentos ao Lorde da cidade Trezebo. Trezebo sorriu e respondeu: O Sr. Zal-Rai é muito educado, venha comigo ver o armazém, existe uma surpresa lá. Então ele levou Zal-Rai e Charlie para o armazém. Também haviam pessoas protegendo o armazém. Quando eles viram Trezebo, eles imediatamente deram uma saudação. Trezebo acenou com a mão e os guardas rapidamente abriram a porta do armazém. Zal-Rai olhou e viu que o armazém estava cheio com todas as coisas que ele pediu. As cerâmicas foram cuidadosamente empacotadas em caixas de madeira, também haviam necessidades diárias dentro. O mais importante era que esse armazém tinha uma escadaria indo para baixo. Trezebo levou Zal-Rai para o porão do armazém. O porão foi dividido em 2 andares e também estava cheio com as coisas que Zal-Rai queria. As escadarias nesse porão eram muito amplas, podia permitir 2 carruagens ficarem lado a lado. De fato, as escadas não eram realmente escadas, mas ao invés disso, era uma superfície inclinada que podia permitir carruagens atravessar, fazendo o transporte de bens muito mais conveniente. Além disso, a inclinação das escadas era muito baixa, isso fez muitas carruagens capazes de usá-la. Quando Zal-Rai viu quão grande esse porão do armazém era, ele temia que o subterrâneo inteiro do pátio podia ter sido escavado. Felizmente, a construção desse espaço era muito resistente. Haviam pilares aqui e ali e eles eram feitas de pedras compactas, um material muito forte. Zal-Rai estava muito satisfeito com isso, embora ele não tenha muito uso para esse grande armazém, era melhor do que nada. Além disso, poderia lhes fornecer uma história de disfarce no futuro. Olhando para a expressão satisfeita de Zal-Rai, Trezebo sentiu alívio. Ele se virou para Zal-Rai e disse: Senhor, você está satisfeito com isso?
Sua Alteza ordenou que eu presenteasse você com esse pátio assim como as coisas dentro. Eu espero que o senhor não rejeite. Zhao Hai olhou por um momento, então assentiu. Então eu não serei educado. Em troca, eu também devo dar a Sua Alteza assim como o Lorde da cidade um presente. Ele virou sua mão enquanto duas bolsas pequenas apareceram. As duas bolsas eram naturalmente bolsas espaciais. Charlie o tratou muito bem, então Zhao Hai não podia ser mesquinho e decidiu retornar a gentileza do terceiro príncipe. Essa bolsa espacial é a única. Charlie e Trezeba olharam para Zhao Hai com expressões confusas, eles não sabiam o que essas duas bolsas eram. Zhao Hai entregou as bolsas para os dois e disse, essas duas bolsas são bolsas espaciais, o interior é de aproximadamente 10 metros cúbicos de espaço onde você pode armazenar algumas coisas dentro. Com o poder da Sua Alteza, naturalmente essa coisa não seria muito valiosa, apenas leve como um brinquedo. Charlie e Trezeba estavam atordoados, embora equipamentos espaciais não fossem populares no continente, eles eram muito preciosos, mesmo Charlie tinha somente um desse item. Mas Zhao Hai estava apenas casualmente dando aquelas como se elas fossem insignificantes. Charlie, ainda em choque, se virou para Zhao Hai, eu não pensei que o senhor teria tais coisas boas em suas mãos. Eu acho que devo ao senhor agora. Zhao Hai riu e disse, Sua Alteza é muito educada, esse é apenas uma troca de presentes. Sua Alteza não precisa se importar muito. Ouvindo Zhao Hai, Charlie também riu, muito bem. Então nós vamos receber o presente do senhor. Então você está satisfeito com o local? Quando você vai enviar pessoas para pegar as mercadorias? Zhao Hai sorriu. Meu pessoal vai vir com o navio que eu usei para escoltar meu amigo. Eles estão vindo para cá rapidamente, em cerca de 2 dias. Charlie assentiu. Isso é bom. Eu mandarei Trezeba ajudar você a proteger o local por 2 dias. Ele vai entregar o lugar quando seu pessoal chegar. Zhao Hai sorriu e assentiu. O grupo retornou para a mansão do Lorde da cidade, então Zhao Hai foi descansar, já que ele atualmente não podia pegar as mercadorias do armazém ainda. Ele planejou abastecer aqueles navios que ele roubou da família Mark amanhã, então os fará navegar em direção à Ilha do Macaco onde eles vão esperar por Zhao Hai. Depois que o Heaven ficar totalmente reparado, então eles continuarão a troca com a tribo do Camarão. Ele também queria aproveitar esse tempo livre para receber o pessoal de Laura e acalmá-los. Ele precisou designar alguém para gerenciar a loja também, afinal, já estava pronto para uso. Zhao Hai planejou que ele iria apenas vender alguns mantimentos diários nessa loja para não ser muito chamativo. Quando a situação da loja ficar mais estabilizada, então ele pensaria sobre aumentar a venda de produtos ali. Os subordinados de Laura eram todas gerentes talentosos. Sua adição certamente ajudaria a fortaleza da Montanha de Ferro. Eles também tornarão as coisas mais convenientes para Zhao Hai abrir mais lojas no continente. Felizmente para Zhao Hai, a hora de sua chegada estava se aproximando. Neste momento, eles vão ser levados para o espaço e depois entregues na fortaleza da Montanha de Ferro. Para aqueles que serão enviados para a cidade Água de Jades, Zhao Hai os colocaria no espadarte. No próximo dia, os navios de 5 mastros que Zhao Hai pegou da família Mark estavam agora prontos para zarpar. Zhao Hai pediu a Charlie para ajudá-lo a armazenar as mercadorias nos navios, do qual concordou e enviou pessoas para colocar a carga nos navios. Mesmo que os produtos dentro do armazém fossem numerosos, eles não eram o bastante para encher aqueles 5 navios. Os navios estavam todos meio cheios quando eles zarparam. Zhao Hai não podia dizer a Charlie que ele queria trocar com o povo do mar desta vez, ele somente disse ao terceiro príncipe que ele forneceria para outras pessoas. Charlie não pensou muito sobre isso, afinal de contas, aqueles produtos eram todos muito comuns no continente, eles não eram tesouros. Depois de liberar os 5 navios, Zhao Hai esperou a chegada do espadarte. 2 dias depois que os 5 navios partiram, os subordinados de Laura estavam todos reunidos e prontos. Ao todo, haviam 400 deles do qual 80 eram os gerentes. As outras pessoas eram seus membros de família, cada um deles também era leal a Laura. Zhao Hai e Laura imediatamente entraram no espaço e pegaram aquelas pessoas e os enviaram para a fortaleza da Montanha de Ferro. Um grupo foi deixado para trás e foi enviado para a cidade Água de Jade. Quando os gerentes viram Laura, eles estavam muito felizes.
Todos eles tinham recebido algum tipo de graça dela, então todos eles eram seguidores devotos dela, não havia nenhum problema em confiar neles. Zhao Hai também acreditou neles, então quando eles chegaram na fortaleza da Montanha de Ferro, eles foram entregues a Kun, que foi encarregado da tarefa de familiarizá-los com o ambiente. Essas pessoas tiveram contatos anteriores com Kun e uma vez foram diretamente gerenciados por ele. Agora que eles viram Kun recebê-los, eles ficaram alegres. Era melhor estar com aqueles que você está familiarizado depois de tudo. O único que foi escolhido para ficar na cidade Água de Jade era um dos subordinados mais talentosos de Laura. Ele se chama Muen, acima de 40 anos e era um pequeno mercante antes dele conhecer Laura. Posteriormente em sua carreira passada, ele sofreu falência e foi forçado a se vender como um escravo com o objetivo de salvar sua família. No final, Laura o salvou e eventualmente se tornou um gerente sob a liderança de Laura. Ele e sua família eram muito gratos à benevolência de Laura. Por causa de sua experiência anterior, assim como sua atitude tenaz, ele se tornou um valioso gerente aos olhos de Laura. Embora ele estivesse nos 40 anos, ele ainda era muito energético e ainda era bastante atrativo. Sua esposa também era inteligente. Além dele e sua esposa, ele tinha 2 filhos que já estavam com seus 20 anos. Eles também aprenderam a como lidar com os negócios de seus pais. Ter essa família estando encarregada da loja na cidade Água de Jade fez Zhao Hai ficar tranquilo. Ele estava muito confiante nos olhos de Laura para pessoas. Depois de estabelecer a família dentro do espadarte, Zhao Hai retornou para a mansão do Lorde da cidade. O espadarte chegaria em 2 dias, que também era o prazo onde o Heaven estaria completamente reparado. Depois que o Heaven foi reparado, Zhao Hai poderia continuar e negociar com os membros da tribo do Camarão. Após retornar para a mansão, Zhao Hai não teve nada para fazer. Por causa disso, ele somente ficou no interior e continuou praticando suas técnicas de combate e seu controle sobre o metal. Quanto mais ele praticou, melhor seu controle se tornou. Agora, Zhao Hai já podia controlar 2 bolas de ferro do tamanho de um punho, com força de ataque muito mais forte do que antes. Zhao Hai não queria se intrometer nos assuntos de Charlie. Mesmo se ele quisesse ajudar Charlie, o príncipe ainda precisaria se aproximar dele primeiro. Afinal de contas, os dois não se conhecem por muito tempo. Se Zhao Hai fosse muito ansioso em prover ajuda, Charlie poderia entender errado. Então ele não perguntou muito, ele apenas viveu seus dias tranquilos, vivendo uma boa vida. As ações de Zhao Hai trouxeram alívio a Charlie. Para o príncipe, a origem de Zhao Hai era muito misteriosa. Se Zhao Hai quisesse intervir em seus assuntos, então Charlie teria achado suspeito. 2 dias passaram muito rápido e o espadarte chegou na cidade Água de Jade. Zhao Hai já avisou Charlie, então junto com Laura e os outros, eles foram para a doca encontrar o navio. Naturalmente, Charlie não foi com eles. Mesmo se ele gostasse de Zhao Hai, ele não poderia ir, afinal, ele é um príncipe. Para ele encontrar o pessoal de Zhao Hai na doca seria muito excessivo. Depois de receber a família de Muen na mansão do Lorde da cidade, o espadarte imediatamente foi enviado para a oficina de reparos de Charlie. Ao mesmo tempo, Zhao Hai também introduziu Muen e Trezebo um ao outro. Ele queria que Muen conhecesse Trezebo diretamente, então se lhe fosse dada a oportunidade, ele poderia estabelecer um relacionamento próximo com o Lorde da cidade. Alguém poderia elogiar as habilidades de Muen, ele verdadeiramente nasceu para ser um mercante. Sua maneira de conversar era muito suave. Embora pudesse ser dito que você não o veria instantaneamente como um amigo, era impossível não gostar dele. A atitude de Trezebo para com Muen também era muito boa. O Lorde da cidade sabia como Charlie considerou Zhao Hai. Para Zhao Hai deixar Muen na cidade Água de Jade mostrou o quanto Zhao Hai confiou nessa pessoa. Assim, Trezebo decidiu formar um bom relacionamento com o gerente. Quando chegou a hora do jantar, Charlie oficialmente conheceu Muen. Isso deixou Muen surpreso, ele nunca viu um príncipe do Ducado de Purcell antes, muito menos um príncipe de um império. Do seu ponto de vista, ele podia ver que Charlie apreciou muito Zhao Hai. Muen não era um tolo, quando ele viu as interações alegres de Zhao Hai e Charlie, ele sabia que a posição de Zhao Hai no coração de Charlie não era baixa. Isso fez o gerente bastante contente, isso significa que Laura não escolheu a pessoa errada. Na manhã seguinte, Zhao Hai trouxe Muen para a loja que Charlie lhe presenteou.
Depois de ver a loja, Zhao Hai entregou aos cuidados de Moon. Zhao Hai deu à loja um nome igual a como ele queria que seus produtos fossem conhecidos, Taoyuan. Além da loja, Zhao Hai também deu a Moon uma bolsa espacial, assim como 100.000 moedas de ouro. Ao mesmo tempo, ele também deixou para trás algumas mercadorias e vegetais, o qual depois seriam os principais produtos da loja. Zhao Hai foi honesto com Moon, ele disse ao gerente que ele não esperava fazer alguns lucros na loja. Ele apenas queria alguém para ficar aqui e manter contato com Trezebo, então Moon não precisou trabalhar muito duro. Naturalmente, se a loja pudesse se sair bem, então isso seria o melhor. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.